Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No versículo 3, nós vimos que ninguém de maneira alguma os engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. No versículo 4, né? Ele é chamado de homem da perdição, aqui. Ele é chamado de anticristo em 1 João, capítulo 2, versículo 18, quando João escreve assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é a última hora. Quem são esses muitos que têm sido feitos anticristos? Os que negam a divindade de Cristo. E isso tá cheio por aí. Tem um monte de seitas hoje negando a divindade de Cristo. Começa pela Testemunha de Jeová, começa pelo Espiritismo, né? Essas que negam, o mormonismo, negam que Cristo seja Deus, impede igualdade com Deus, que a Trindade é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, muitos anticristos já estão aí. Esse anticristo depois vai aparecer em várias profecias, aqui em Apocalipse, vai falar das bestas também, e muitos tentaram identificar quem seria Hitler, seria um papa, seria tudo balela. É perda de tempo tentar identificar quem é o anticristo, porque a igreja não estará aqui quando ele for revelado. Simples assim. Ele pode já existir? Pode ser que já tenha nascido. Mas ele não será revelado antes da igreja ser tirada da terra no arrebatamento e ressurreição dos que morreram em Cristo. Então, no versículo 4, ele nega, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. Então, ele é um que quer destruir a adoração do Deus verdadeiro. Nesse tempo, já terá sido reconstruído o templo de Deus em Jerusalém, porque ele é mencionado aqui. De sorte que se assentará, segundo Tessalonicenses 2,4, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas espera aí, mas quanto tempo leva para construir um templo? Hoje, 2 dias? 3? Inclusive existem notícias de que o templo já estaria pronto, né? Pré-fabricado, é só levar para o lugar e montar. Os chineses estão construindo, depois vocês pesquisam na internet, no YouTube, as construções dos chineses. Os chineses estão construindo prédios de apartamento de vários andares em 3, 4 dias. É uma coisa impressionante, coisa de gente maluca, assim, fazer isso. Eles têm uma tecnologia já que constrói prédio mais rápido do que formiga constrói formigueiro. O cupim faz o cupinzeiro, né? Que eles têm... Eu não lembro mais quais eram os prazos, mas coisa assim, de menos de 1 mês ou menos de 2 meses, tem um prédio de vários andares prontinho para ser habitado. Então, o templo pode ser construído imediatamente após o arrebatamento da igreja, pode ser construído o templo. Dizem também que teria que ter um problema. O problema que tem ali é que existe uma mesquita muçulmana no lugar do templo, né? Mas a gente sabendo que aquela plataforma do templo, aquele aterro, ele é cheio de túneis por baixo ali, túneis antiquíssimos, inclusive. Não é nada difícil os judeus entrarem lá e botar umas cargas e detonar tudo que está em cima daqueles túneis, né? 2 minutos eles limpam o terreno e montam um templo pré-moldado. Então aqui nós teremos o anticristo que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí Paulo ainda fala: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Quer dizer, ele já tinha visitado os Tessalonicenses e explicou tudo isso para eles.
Mas eles tinham ido na onda do engano, eles tinham sido enganados, eles tinham acreditado nos falsos profetas, nos falsos apóstolos, nos que queriam aterrorizá-los, e por isso que eles estavam inquietos agora. E é importante entender isso. Quando vem alguém com alguma notícia, alguma falsa profecia, alguma coisa escabrosa para deixar você horrorizado, deixar você preocupado, sem paz, sem qualquer tranquilidade, isso não é de Deus. Entenda assim, não é de Deus. E aí ele fala, né, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora sabemos o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Aqui é interessante que nesse versículo 6, ele fala o que o detém. O que está segurando o anticristo de se revelar, né? E depois ele vai falar no versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Existem algumas ideias do que seria esse que detém, ou a coisa que detém a manifestação do anticristo, e de quem seria esse que resiste até que do meio seja tirado. Então nós temos algumas ideias, né, de quem poderia ser esses que... primeiro, o que detém, não é? No versículo 16, eu entendo que o que detém essa manifestação seja a ordem que Deus coloca no mundo. Tem até um comentário do Bruce Anstey a respeito disso. Então, a ordem do que vai acontecer é primeiro a apostasia. Isso já está acontecendo, a apostasia, né? Que ela já é perceptível no mundo. Depois viria o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Ou seria, na verdade, dois, né? Um que é a besta, que vai governar o Império Romano, e o outro é o homem. No versículo 6 fala aquilo que o detém. E no versículo 7 fala aquele que o detém. Aquilo que o detém, Bruce Anstey comenta que se refere ao princípio da lei e ordem no governo humano que Deus colocou na mão do homem para exercer após o dilúvio para conter o mal. Ele cita Gênesis 9, Eclesiastes 5 e Romanos 13. Darby disse, aquilo que o detém, portanto, é o poder de Deus agindo no governo aqui abaixo, conforme autorizado pelo próprio Deus. O mais grosseiro abuso de poder ainda tem esse último caráter. Cristo poderia dizer a Pilatos, nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Por mais perverso que fosse, seu poder era possuído como vindo de Deus. O poder de Pilatos. Então, quando alguém fala assim, não, tem que votar em candidato bom, então como é que você ia fazer com Pilatos? Pilatos era um candidato que recebeu o poder de Deus para governar e fazer a barbaridade que ele fez. Então, ele até achava que ele tinha poder. Você não sabe que eu tenho poder para te matar ou para te soltar? O Senhor Jesus fala, você não teria poder nenhum se do alto não te fosse dado. Quando a gente entende isso, nossa, você tem uma visão muito mais ampla de como o mundo caminha, do que governa realmente esse mundo, que é o próprio Deus. Por trás de todos esses candidatos, esses políticos, está Deus. Ele não deixa a coisa descambar. Ele instituiu uma ordem nesse mundo, e essa ordem detém Satanás para a coisa não ir muito, muito longe. Tanto é que você vê que todos os países, por mais anárquicos que sejam, têm uma certa ordem nas coisas, né? Mesmo que sejam países sem quaisquer instituições ou coisa assim, eles têm uma ordem, eles têm um chefe de governo, eles têm um poder, eles têm alguma coisa que Deus deu. Então esse seria aquilo que detém. No começo,
nos tempos dos apóstolos, então, era o próprio Império Romano que instituía a Pax Romana, né, que é a paz romana, e todos os países sujeitos ao Império Romano, eles conseguiam manter um império extremamente vasto em ordem. Havia ordem, havia governos, os próprios países que eram conquistados, eles não excluíam o governo local. Eles colocavam um governo local debaixo da autoridade de Roma. Por isso que havia ordem, por isso que eles conseguiam continuar com ordem, com progresso, com prosperidade, mesmo nos países que haviam sido tomados, invadidos pelos romanos. Aí vem o aquele que agora o detém, refere-se ao Espírito Santo, que reside na terra, na igreja, e age contra o mal nas diferentes esferas. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo se empenhará nesta obra até que do meio seja tirado, ou seja, até que ele vá embora. Assim está chegando o tempo em que o Espírito Santo não mais residirá na terra. Como o Espírito Santo habitará na igreja para sempre, quando a igreja for chamada para fora da terra pelo Senhor, no arrebatamento, o Espírito Santo também sairá da terra naquele momento. Dennett, um outro irmão do século XIX, disse o seguinte: o que Paulo ensina em 2 Tessalonicenses 2 é que a coisa que restringe a manifestação desse monstro de iniquidade no momento presente é a presença do Espírito Santo na terra, na igreja. A saída do Espírito Santo da terra não significará que ele deixará de trabalhar na terra. Ele continuará a trabalhar aqui, mas será a partir do céu, como fez nos tempos do Velho Testamento. Então, continuando aqui nessa passagem a respeito do anticristo, ele fala que o mistério no versículo 7, então nós já vimos o que o detém e depois aquele que o resiste, né? Que resiste à manifestação do Espírito Santo. Então, o que o detém é o princípio de ordem, de governo, de estrutura que Deus ordenou para esse mundo, para funcionar tudo nesse mundo. Então, não importa quem vai, nessas eleições, quem vai assumir o governo. Quem assumir o governo estará debaixo do governo de Deus. Independente de quem seja. Pode ser até o Chapolin Colorado, não importa. Qualquer um que assumir o governo vai continuar debaixo do governo de Deus, a autoridade que Deus delega, independente de quem seja, se é um Hitler ou se é uma Madre Teresa de Calcutá. Ok? Precisa entender isso para não ir na conversa, né, de direita, de esquerda, de alto, de cima, de baixo. Aliás, hoje mandaram uma frase engraçada para mim, dizendo assim, está todo mundo discutindo agora, direita e esquerda, né? Aí o cara põe lá, tem uma foto de um motoqueiro, ele falando assim, agora que todo mundo sabe o que é direita e esquerda, comecem a usar a seta para a direita ou para a esquerda, né? Mas então vamos lá. No versículo 7, o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então existe sim uma injustiça velada, né, nos bastidores, operando no mundo hoje. Mas o Espírito Santo resiste. Então, por mais que o mal esteja aí, querendo botar as asinhas para fora, o Espírito Santo na igreja, habitando no crente individualmente, está resistindo isso, para não deixar a coisa descambar. E aí no versículo 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios, ou milagres, de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam mentira. Uma coisa importante entender, a cristandade hoje se enveredou para um lado de milagres, de sinais, de profecias, de coisas maravilhosas e tudo mais. Qual é a característica do anticristo?
ele vai operar com a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e milagres de mentira. Então, quando você vê essa coisa toda aí de interesse por sinais, por prodígios, por milagres, por manifestações maravilhosas, tal, isso já é Satanás trabalhando na terra para... Quem já foi pescar sabe como é que funciona, né? Como é que você faz quando você vai pescar? Você leva a isca, leva a minhoca, ou se for pescar no rio ou no lago, leva a minhoca, ou você pode pegar a minhoca lá. Lembrei agora de um programa de rádio que tinha antigamente aqui em Limeira, que a rádio procurava ajudar os ouvintes, né? Então o cara liga lá, o que você está precisando? Eu estou precisando de uma enxada. Olha, gente, que maravilhoso, um trabalhador que quer trabalhar para sustentar sua família. Ele precisa de uma enxada, quem puder doar a enxada, traga a enxada aqui na rádio, para esse trabalhador sustentar sua família, capinar o terreiro e tal. Aí o cara no rádio falou assim, não, moço, não é para capinar terreiro, não, eu quero uma enxada porque eu quero ir pescar com meus amigos, eu quero pegar minhoca. Acabou o programa, não tem mais jeito. Mas então... você vai pescar, você vai precisar da isca, a minhoca, e você leva também um pouco de fubá ou de farelo, de milho, né? Para cevar. Aí você joga assim no lago ou no rio, você joga onde você vai depois jogar o seu anzol. Então você joga, os peixinhos já vem tudo ali, tudo esperando comida, né? Aí se todo dia você vai lá e joga nesse lugar, eles já vão estar sempre esperando nesse lugar. Porque eles sabem que ali tem comida. Aí é só chegar um dia e jogar a minhoquinha, ela pegar os peixinhos. Então hoje, Satanás está cevando. Ele ceva onde? Dentro da cristandade. Não é fora. Ele não está interessado em quem segue satanismo. Ele está interessado em quem acha que está seguindo o evangelho. Então ele ceva dentro da cristandade, com milagres, com sinais, com maravilhas, com todas as ofertas de prosperidade, não sei o quê, usando para isso dos seus ministros de justiça. Os seus ministros de justiça, que são aqueles travestidos, né? Hoje se fala muito em travesti, são os travestidos de ministros de justiça. Isso que está lá em 2 Coríntios, eu acho que é capítulo 11, se não me engano, dos travestidos. Então hoje um lugar onde você encontra muitos travestis, não é em canal de televisão, em show de programa gay ou qualquer coisa assim. Você encontra nos púlpitos. Mas não que eles vão se travestir do sexo oposto. Eles são ministros de Satanás travestidos de justiça. Vamos ler o versículo para não alguém achar que eu estou falando uma novidade aqui, inventando coisa, né? Eu acho que é 2 Coríntios, é 11 mesmo. Capítulo 11 de 2 Coríntios. O versículo é o 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. De quem Paulo está falando? Não é do orixá lá, do terreiro, não é do médium da seita espiritualista, não é do guru da seita budista, não. Os falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Está falando da cristandade, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, eles estão fazendo como esses homens que querem parecer mulher nesses programas que tem hoje aí de travestis, não é? Só que eles querem parecer apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem ou vão se travestir em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, hoje, a cristandade já está sendo cevada pelo Quirela, chama Quirelo, né? Quirela, fubá, Quirela, pela Quirela do diabo, porque daí ele vai jogando anzol para pegar os incautos. Aqueles que não creem realmente acabam caindo. Então, voltando até a 2 Tessalonicenses,
capítulo 2, nós vemos que, voltando à fita um pouco, né? Existe uma coisa que resiste o avanço do mal, e essa coisa que resiste é a ordem que Deus estabeleceu no mundo através dos governos humanos. Os princípios de governabilidade humanos que mantêm ordem no mundo. Por isso que o mundo não vira uma anarquia completa, um filme de... Como é que chama? Aqueles de vampiro, que um come o outro come um, né? Aqueles que comem carne, de zumbis. Por isso que o mundo não vira um mundo de zumbis. Porque Deus mantém uma ordem. Não importa se é direita ou se é esquerda, Deus mantém uma ordem. Podem ser homens perversos governando, mas Deus mantém a ordem. Não deixa a coisa se deteriorar completamente. E, inclusive, a igreja também, estando no mundo, não é? Lembre-se de que o Senhor falou dos cristãos. Vós sois sal e luz. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Quais as características do sal? Alguém me falou aí que fala assim, não, vós sois o sal da terra, tem que votar no melhor candidato. Amigo, você leu errado. A Bíblia só está escrito, vós sois o saleiro da terra, então, porque o sal não faz nada, o sal não age. O sal é. A sua presença já dá o sabor. Só isso. Né? Você não precisa encher de sal tudo que tem ao redor, porque é a presença do sal que dá sabor. A luz, a presença da luz é que ilumina. E os cristãos são luz e sal. É que hoje está confusa a coisa, porque muito cristão não é nada de sal, é pimenta. E outros cristãos são trevas, porque são falsos. Nunca nasceram de novo, nunca creram em Jesus. E aqui ele vai falar em seguida justamente disso. No versículo, depois de falar de como Satanás já está cevando aqueles que irão crer no anticristo, porque dando amostras grátis de milagres e sinais e curas e maravilhas, no versículo, que ele fala no versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ok? Não acredita em tudo que você vê nesses vídeos aí de igrejas e tudo, porque o diabo sabe fazer todos os milagres. Ora, como é que os servos de Faraó têm um poder para imitar o que Moisés fazia? Poder satânico. Eles fizeram tudo que Moisés fez, menos um milagre. Lembra qual era? Transformar o pó em piolho. Porque só Deus tem poder para criar vida. Eles não tinham poder para criar vida. Eles podiam multiplicar as rãs nos pântanos, transformar a água do rio Nilo em sangue, eles podiam fazer um monte de coisa, mas não podiam transformar o pó, que é figura da morte, em piolho, que é vida. São insetos vivos, né? E no versículo ele fala, no versículo 10 de 2 Tessalonicenses 2, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então isso é quando o anticristo se manifestar, vai haver uma população aqui, de pessoas até dizendo-se cristãs, que ouviram o evangelho, mas não creram. Não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Outra versão fala um poder sedutor, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.